A Raquel Tavares, que vocês viram há pouco, este vídeo, é a minha neta. Eu fiquei emocionado. Eu não sabia daquilo. A Andreia perguntou-me se eu sabia do vídeo. Eu disse não. Fiquei a saber deste vídeo agora como vocês. Eu pedi ao Paulo para agregar o vídeo à mensagem. Logo no início. E quero mandar um beijinho grande a ela. Ao pai dela, um grande abraço. À mãe dela, um grande beijo. Ao João, que é o irmão dela, segue as pisadas da tua irmã. E à Martinha, que é pequenina e que já dá de comida ao irmão com uma colher. Um beijinho para ela. Não sou crítico da arte e sou até um certo analfabeto na arte. Mas a minha neta é uma artista. Ela já demonstrou isso de várias maneiras. A pintar, a desenhar, a escrever, a compor música, letra e música. Tem as características de uma artista. Raquel, estou a orar por ti, para que Deus use esses talentos. Não deixe que eles sejam mal usados. Usa-os para a glória de Deus. Não sou um crítico da arte e gostava de ser para poder comentar aquilo que nós vimos neste vídeo. O desenvolvimento das tecnologias tem permitido que possamos acompanhar a obra de um pintor ou de um desenhista, de um desenhador. E foi o que aconteceu connosco. As obras antigas, não temos a possibilidade de falar com os autores para tentar perceber da própria boca deles o que é que está por trás mesmo daquilo e não ficarmos com pontos de interrogação. O que é que tinhas em mente? O que é que esteve por trás disso? Como é que isso surgiu? Porquê é que surgiu? E como é que aconteceu? Parte daquilo que nós vimos, temos a possibilidade de perceber alguma coisa. E daquilo que... Eu vou falar com a Raquel, ela vai ter que me explicar aquilo. Mas daquilo que eu vi e entendi, tudo começa na cruz. E termina numa pessoa. Quando eu olho para os vossos rostos aqui esta manhã, será que a cruz do Calvário está por detrás deles? Será que já vos identificastes com Cristo e percebestes que Ele morreu por vós na cruz? E que ainda que as pessoas não saibam nem vejam, há uma cruz por detrás do teu rosto. Uma cruz que representa uma grande obra de salvação. Uma cruz que é a cruz do Salvador. Que é um Salvador que salvou a tua alma. Que não és apenas um rosto, mas és um rosto remido pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Gostei do detalhe daquela cruz transformada em árvore. Porque a Bíblia fala da cruz como algo que vem da árvore. Nas nossas versões é chamado um madeiro. As versões inglesas dizem mesmo tree, árvore. E Ele foi colocado no madeiro, o meu Salvador.
aquela árvore do Calvário, aquela cruz, aquela árvore do Calvário tem o maior e o melhor fruto que alguma vez imaginamos. E a coisa mais maravilhosa é que eu sou fruto, pela graça de Deus, dessa árvore. E o meu desejo e a minha oração esta manhã é que vocês que estão aqui também sejam fruto da árvore do Calvário. E, por detrás do vosso rosto, esteja Jesus. Que Ele vos abençoe. Não podia deixar de dizer isto. Que é para aqueles que vão ver o vídeo agora também perceberem alguma coisa. Bem, vamos continuar, não é? Com Simeão. Simeão 3. Vimos Simeão 1, Simeão 2, Simeão 3. Pouca coisa, não vos quero amassar muito. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 25, e cá temos o Simeão de que estamos a falar, lemos assim: havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E nós apenas temos estado a considerar, havia um homem. E neste caso Simeão. Vou lembrar apenas o Salmo 12:1, que diz: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens. Os homens benignos, ou como diz outra versão, os homens piedosos. Porque são poucos. Ninguém se iluda. Ninguém se iluda. Mas não se iludam mesmo. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Há tanta falta de homens com H grande. Homens de Deus. Que é isso que temos estado a considerar. Da última vez que eu vos falei, e foi há pouco tempo, por isso não preciso fazer uma retrospectiva. Quem quiser pode ir ouvir a mensagem que está gravada e publicada no site da igreja. Nós começamos por ver características dos homens de Deus, na Bíblia. E praticamente detivemos-nos a ver, foi a maior parte da mensagem, que terminou com aquele homem que orava muito na Escócia: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. E depois saudou a mãe de manhã, depois de orar toda a noite: mãe, Deus deu-me a Escócia. E deu. Vimos que o homem de Deus é uma criatura do céu. Vimos isso, não vou repetir. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo, em Juízes 13:6, um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus. A vista que eu via, a semelhança, era de um anjo de Deus, terribilíssima, ou maravilhosíssima. Mas não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o nome dela. Vimos o significado do que é o rosto de um anjo. Foi o que ela viu. Olhamos para Estevão, cujo rosto transparecia como um anjo. Se fôssemos estudar as características da ocorrência da expressão homem de Deus na Bíblia, íamos ficar aqui muito tempo. Porque elas são muitas. E eu não vou amassar. Quando falei nas fontainhas sobre este assunto, eu até quando falei disto, passei a correr. Agora não. Agora parei logo no primeiro exemplo do homem de Deus, que era Estevão. E expliquei o que não expliquei lá. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 13, versículos 7 e 8, primeiro livro dos Reis, convido-vos a ler, capítulo 13, versículos 7 e 8, lemos assim. Nós temos aqui um homem de Deus. Eu apetecia-me ficar aqui o resto do tempo só a falar acerca deste assunto.
mas não posso. Um homem de Deus que teve a coragem de enfrentar um rei e de mostrar o pecado do rei e de se opor ao pecado do rei. Leiam desde o versículo 1 quando puderem. E esse rei saiu do carril. Nós às vezes saímos do carril. Porque ele era rei, não era sacerdote. E quis ser sacerdote, fazer as coisas de sacerdote. E até criou um ídolo, com um altar ao ídolo. E o homem de Deus que falou com ele foi profético. O rei disse ao homem de Deus: vem comigo a casa e conforta-te e dar-te um presente. Eu queria chamar a vossa atenção para o seguinte: o diabo é muito esperto, sabem? E o apóstolo Paulo diz que nós não ignoramos os ardis do diabo, porque ele é ardiloso. Ardis são armadilhas. E a armadilha é uma coisa que está no nosso caminho e que nós não identificamos. E quando andamos por ela, fomos apanhados. Este rei primeiro quis pô-lo na prisão. Como não conseguiu pôr este homem de Deus na prisão, notem agora: vem comigo a casa. O diabo é tão ardiloso. E conforta-te. Opa, em vez de ir para a prisão e passares lá um mau bocado, vem para casa, que era o palácio, para a casa do rei, e conforta-te e dar-te um presente. Em vez de ires para um sítio desconfortável, uma prisão, sofrimento e privado, não, aqui vais ganhar, vou-te dar um presente. Porém, no versículo 8, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo. Ouviste bem, ó rei? Isto é um homem de Deus. Nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor. Um homem de Deus anda pela vontade de Deus. Não pelas ofertas, não pelas coisas cintilantes e brilhantes que o podem encadear e cegar. Ele está focado em Deus. Um homem de Deus não se vende. Mas há muitos que se têm vendido por um prato de lentilhas. Como Isaú. Mas um homem de Deus não se vende. Um homem de Deus não está à venda. Um homem de Deus não tem preço. Os homens de Deus sabem que eles não têm preço. E deixar-me dizer uma coisa, porque alguém pode me interpretar mal. Cada um de nós que está aqui não tem preço. Não é só o homem de Deus. O homem de Deus tem a consciência disso. Os outros não têm consciência disso. Tu, provavelmente, que estás aqui, não tens consciência de que tu não tens preço. Ou seja, o teu preço é tão elevadíssimo que não há nada que possa pagar o valor que tu tens. O homem de Deus sabe que foi comprado por bom preço. Ou, se quiserem, por o preço mais elevado que existe. O homem de Deus, por causa disso, sabe que só serve quem lhe dá mais valor. Sabem quem é que eu sirvo? Quem me dá mais valor. Eu não ando aqui por aquilo que os outros me avaliam. Não ando aqui pelo valor que me é atribuído por quem quer que seja. Eu ando aqui pelo valor que o meu Deus me deu. Nenhum valor que possa ser oferecido ao homem de Deus
é mais alto que o valor que Deus lhe atribui. Por isso, seria ridículo o homem de Deus deixar-se comprar. Isto faz quase lembrar o indivíduo que vai ao stand comprar um Jaguar, sei lá, eu não sei quanto é que custa um Jaguar, mas que vai comprar um Jaguar por 200 mil euros e sai cá fora à rua e diz assim, olha, eu dou-te 50 euros pelo Jaguar. E ele vende-o por 50 euros. Que belo negócio, não é? É o que alguns fazem com a sua alma. É o que muitos fazem com a sua alma. E qual é o valor? Que é para vocês perceberem bem. O homem de Deus foi comprado por um preço, um bom preço, como diz a Bíblia, que vale mais do que toda a prata, do que todo o ouro, do que todas as riquezas, do que todos os valores que este mundo tem. Então eu pergunto, metade de um palácio, é que ele queria que metade, ele até falou em metade, nem que me desse metade do palácio, ou até nem que me desse o palácio inteiro. Pensas que eu me ia vender, ó rei? Estás doido? Eu fui comprado por um preço superior ao preço de todos os palácios do mundo. Superior ao preço de todo o ouro que existe, visível e invisível. Explorado e por explorar. Por todo o subterrâneo que existe debaixo da terra, cheio de valor ainda por explorar, de riquezas incríveis. Pelo somatório de tudo que existe e que a gente poderia quantificar. Ele foi comprado por um preço superior. Foi o preço do Senhor Jesus Cristo. Para vocês perceberem melhor. Sabem o que o Senhor Jesus Cristo disse um dia? Eu tenho que falar para alguns de vocês para vocês perceberem bem. O que é que adianta ao homem, disse ele, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Imaginem que não é possível, não é? Alguns tentaram, mas coitados, ficaram pelo caminho, todos eles. Hitler, Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande e tantos outros. O Putin, ficam todos pelo caminho. O que é que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou seja, a alma vale mais do que o mundo inteiro. Tens consciência disso? Que a tua alma tem um valor assim aos olhos de Deus. E o Senhor Jesus Cristo comprou a tua, a minha, a de todos nós. Vê das riquezas dele. O homem de Deus não se deixa vender. O homem de Deus não está à venda. Ninguém pode comprar o homem de Deus. Sabem quem é que não valoriza aquilo que... Sabem quem é que não valoriza o valor real? Sabem? Eu vou-vos dizer quem é que não valoriza o valor real. São os meninos. Os meninos é que não dão valor ao valor das coisas. E uma das grandes tarefas dos pais é ensinar aos filhos, não o preço das coisas, mas o valor das coisas. Porque o preço, eles podem lê-lo, mas o valor, podem ignorá-lo. Mas o que eu quero chamar a atenção, porque isto tem tudo a ver com tudo o que eu tenho vindo a falar. No tempo do Senhor Jesus Cristo, ele disse que a geração dele era uma geração de meninos. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios e disse, eu, como meninos vos falei. E a grande pergunta que cada um de nós tem que fazer aqui esta manhã é, o que é que eu sou? Sou um menino? Que nem sei o valor das coisas? E outra coisa, os meninos não apenas desvalorizam o que realmente tem valor, como valorizam o que não tem valor. E quando eu às vezes olho e vejo como é que muitos crentes professos vivem, eu vejo-os como meninos. Valorizam o que não tem valor, não valorizam o que tem valor. E eu já nem sei como é que é de lidar com eles.
Estou a falar para todos nós. Para mim também. Sou como vocês. Por amor a alguns de vocês que estão aqui esta manhã. Para uma pessoa ser um homem de Deus, tem que passar pela infância. Não há ninguém que se faz homem sem ter sido infante. Sem ter sido bebé. E sabe o que a Bíblia diz? Sem nascer de novo. Tu precisas de nascer primeiro. Eu sei que nasceste fisicamente. Eu sei que tu sabes a data do teu nascimento. Eu sei que a tua mãe diz até a que horas é que tu nasceste. Eu sei disso tudo. Mas eu não estou a falar desse nascimento físico. Estou a falar do nascimento espiritual. Que Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. E um homem velho que era religioso não percebeu. Então eu, sendo um homem velho, chamava-se Nicodemos, vou outra vez entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Ele disse, Nicodemos, eu não estou a falar do nascimento físico. Estou-te a falar do nascimento espiritual. E se vocês lerem o contexto, vocês veem que a cruz está lá. Já percebeste o que é que Jesus Cristo fez na cruz? Ele morreu, não foi? Sabes para quê? Para tu nasceres. Ele morreu para tu ter vida. Se tu, na tua experiência, só tiveres nascido uma vez, vais morrer duas. E tu perguntas assim, vão morrer duas? É. Vais morrer a morte que todos morrem quando vão para o cemitério, mas depois a Bíblia fala numa segunda morte, que é o castigo eterno, separação de Deus para sempre. Se nasceres duas vezes, se nasceres como já nasceste uma vez, e depois nasceres outra vez, nasceres de novo espiritualmente, crendo em Cristo como teu Salvador, crendo que Ele morreu na cruz por ti, já só vais morrer uma vez. Vão-te levar para o cemitério, é a verdade, quando morreres. Mas então vais poder dizer, como alguns têm dito, e disserem que a gente morreu, não acreditem, eu estarei mais vivo do que nunca. Retomando o pensamento do homem de Deus, as crianças desvalorizam o que tem valor e valorizam o que não tem valor. E este quadro das pessoas que não têm bem a noção das coisas estão retratadas no grande livro do Peregrino, de John Bunyan. Eu bem sei que disse na quarta-feira passada no estudo bíblico, que na próxima quarta-feira, se Deus quiser, vou-vos ler um trecho do livro do Peregrino sobre Demas. E até já houve quem me escrevesse em particular dizer, eu estou à espera de ouvir isso. Mas esta situação faz lembrar o livro do Peregrino, de João Bunyan. A dada altura, há alguém lá, o cristão tem que ter cuidado. O cristão tem que ter cuidado. Estava a olhar para baixo. Sabe qual é o problema dos problemas que muitos têm? É olharem para baixo. Deviam olhar para cima, mas olham para baixo. Deviam olhar para aqui, mas olham para tudo mais. E não olham para aqui, apenas aqui. Ele é visto a estar a olhar para baixo e com um objeto a juntar lixo. A juntar lixo. A juntar lixo. Então, o peregrino é visto numa dada altura assim, olhar para baixo e juntar lixo. E por cima, uma coroa que ele não vê. Irmãos, que ridículo. Nós temos uma coroa. Andamos a juntar lixo só porque não olhamos para cima. Mas agora atenção. Mas o homem de Deus não é infalível. Aquele relógio está parado. O homem de Deus também falha. Ouviram bem o que eu disse? Aquele que está em pé tenha cuidado.
Este mesmo homem de Deus, se vocês lerem o texto a seguir, vai cair. Não pelo rei. Nós às vezes somos muito fortes em algumas áreas, mas somos tão frágeis noutras. E ele caiu de tal maneira que ele foi comido por um leão. Logo passado pouco tempo. Porque apareceu-lhe um profeta pelo caminho e disse: o que é que estás aqui a fazer? Eu vim assim a fazer isso. Eu também sou profeta como tu e o Senhor a mim não me disse nada. Não me disse nada disso. Queridos irmãos, nós não andemos pelos outros. Isso é um erro total e grave. Quando andamos pelos outros, mesmo que sejam profetas, vamos ser comidos pelo leão. A vontade de Deus para mim não é a vontade de Deus para o outro. Eu podia aqui desenvolver, se nós fôssemos aqui explorar esta história que aqui aconteceu. Havia interesses inconfessáveis naquele profeta, porque ele estava deslocado da vontade de Deus, e porque a presença deste homem de Deus ali estava a incomodá-lo. Quem anda com Deus incomoda os outros. Há um dos homens de Deus que eu não apontei aqui para referir. Foi uma mulher que disse, quando o filho dela morreu, perante o homem de Deus, estando em necessidade, tendo-lhe pedido ajuda, e o filho morre, ela disse: vieste aqui expor-me os meus pecados, disse ela. Sim, o homem de Deus é um homem santo e expõe os pecados dos outros. Mas não foi isso que ele foi fazer. Mas ela sentiu isso. O homem de Deus anda pela palavra de Deus. Ponto. No segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 11, eu tenho que acabar. Também, senão então, nunca mais saio daqui. Lemos assim: e afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar. Não tenho tempo para estar aqui em detalhes. Mas lemos assim: e chorou o homem de Deus. Irmãos, o que é que vocês ouvem por aí? Homem que é homem não chora, não é? E toda a gente depois passa a mensagem: homem que é homem não chora, homem não chora. Irmãos, isso é uma mentira. O homem de Deus chora. E não chora pouco. Chora muito. Chorou o homem de Deus. O homem de Deus é sensível. O homem de Deus chora mesmo. O Senhor Jesus Cristo não chorou? Com grande clamor e lágrimas. Com grande clamor e lágrimas. A orar. Coisa que alguns não sabem o que é orar e chorar. Chorar, orar. Que é triste. Digo isto para vergonha de muitos que não sabem o que é chorar, orar. O único indivíduo que é chamado homem de Deus no Novo Testamento, que eu me lembro, assim de repente, se eu disser alguma coisa que é incorreta, vocês ponham desconto, não é? Mas acho que não. É Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue, disse Paulo a Timóteo. Chamou-lhe homem de Deus. Não é por acaso que ele chamou homem de Deus. Um homem de Deus não tem que necessariamente ser um durão. As pessoas têm uma ideia tão errada do que é um homem de Deus. Um homem de Deus não é um durão. Um homem de Deus é uma pessoa frágil, sensível, como Timóteo, uma flor. Timóteo fugia do que os outros buscavam e buscava aquilo de que os outros fogem. E o que eu te pergunto é: o que é que tu buscas? E de que é que foges tu? É para refletir. Paulo fala das lágrimas dele. Não admira.
Paulo lembrar-se das lágrimas de Timóteo. O homem de Deus chora. Mais um, eu vou já terminar também. Disse o homem de Deus em 2º livro dos Reis 6:6. Onde caiu? Estavam uns homens com um machado a cortar árvores. E o ferro soltou-se e pimba, caiu no rio. Onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, o homem de Deus, e fez nadar o ferro. O homem de Deus torna leve aquilo que é pesado. Nadar o ferro. Ele fez nadar o ferro. Ele torna leve aquilo que é pesado. E há outra coisa muito importante. Por o homem de Deus estar nas mãos de Deus e fazer a vontade de Deus, Deus faz com que impossíveis aconteçam. Nadar o ferro. E ficar aqui agora o resto do dia a falar disso. Segundo o livro dos Reis 1:9, então lhe enviou um capitão de 50 e subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse: homem de Deus, o homem de Deus estava no cume do monte, homem de Deus, o rei diz: desce, anda nas alturas. O homem de Deus anda nas alturas. O homem de Deus anda em cima. Irmãos, eu tenho muito para falar, mas eu parei. Chega, não é para eu falar muito. Que o Senhor nos abençoe a todos. Nando, faz favor. Irmãos, não vou dizer mais nada, a não ser que de facto possamos levar aos pés do nosso Deus as nossas fraquezas, as nossas meninices, para que de facto possamos ser homens de Deus e mulheres de Deus, que o Senhor assim nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração e dar graças ao nosso Deus por mais um momento juntos como igreja. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, porque é bom, Senhor, quando nós vamos perante Ti, Senhor, e expomos as nossas fraquezas, Senhor, e quão fracos somos, Senhor, e esta manhã podemos ouvir, de facto, o quão importante é, Senhor, nós estarmos focados em Ti e ouvir a Tua voz. Às vezes, a nossa tendência, Senhor, é ouvirmos mais aqueles que estão perto, fisicamente falando, Senhor, mas Tu habitas dentro de nós, Senhor. Ninguém estará tão perto como Tu, Pai, e nós queremos Te dar graças, porque isso um dia... Esta graça maravilhosa deve-se, de facto, ao Teu amor, aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz por cada um de nós, de termos este acesso direto a qualquer hora, Senhor. Nem sempre as pessoas estão ao nosso lado, Senhor, mas Tu estás, Senhor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo padeceu na cruz por cada um de nós, Senhor, e nós Te queremos dar graças, Senhor, por esse amor incompreendido, Senhor, mas por amor tão grande, Senhor, que nós também não conseguimos perceber a sua dimensão, Pai. E nós Te agradecemos por aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por todos nós, pessoalmente, Senhor, individualmente, Senhor. Ele padeceu naquela cruz por amor, Senhor. E nós Te agradecemos porque os nossos pecados foram ali postos sobre Ele, para que hoje, Senhor, nós tivéssemos a Sua santidade, Pai. Nós Te agradecemos por isso. Te agradecendo por cada irmão aqui, Senhor. Se está aqui alguém, Senhor, que ainda não tomou a maior decisão das suas vidas, possam fazê-lo hoje, agora, neste momento, Senhor. Tu possas cuidar, Senhor. Te agradecemos, Senhor, e Te pedindo, Senhor, que Tu possas cuidar, Senhor, das lutas, das batalhas, Senhor, que sejas Tu a dirigir e a guardar, Senhor, e ajuda-nos, Senhor. Às vezes não conseguimos ver, mas Tu sabes, Senhor, e Te pedimos que nos direciones no caminho certo, Pai. É o que nós Te pedimos e agradecemos no nome santo do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.